Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e explico essa brincadeira que a gente faz em todos os inícios de podcast, que é para reforçar a identidade do povo sul-mato-grossense. A gente não tem nada contra Mato Grosso, inclusive a gente ama vocês, mas aqui a gente traz histórias de pessoas de Mato Grosso do Sul. Pessoal, eu sou a Sabrina Baez e eu tô aqui também para contar histórias inspiradoras de pessoas comuns, como eu, como você, que em algum tempo da sua vida encontraram o seu propósito. E quando a gente encontra esse propósito, a gente impacta não só a nossa vida, como a vida de pessoas que estão ao nosso redor. E a cada episódio, vamos explorar relatos de pessoas corajosas que enfrentaram seus medos, superaram angústias e encontraram confianças para serem consideradas referências. Nós no NovoCast acreditamos que as histórias compartilhadas possam servir de inspiração para você e guiar você em novas possibilidades na sua vida. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, né, Sabrina? Sim, a gente está aqui com uma pessoa que hoje vai tratar de um assunto que tem a ver com a sua transformação pessoal, que vai fazer com que você saia ali da tua zona de conforto e suba um nívelzinho dentro dessa jornada do conhecer-se, né? Então eu vou apresentar aqui a nossa querida convidada, vou pegar a bio dela aqui, que ela me mandou no Instagram. Então a gente vai estar aqui hoje com a Thalita Poli CS Martins, mais conhecida no Instagram como Thalita Martins Educa. Para quem não conhece, já corre aí no Instagram, dá uma olhadinha no trabalho dela. Ela é casada com o Daniel, mãe da Luísa, mãe do Rafael, à espera do Tomás, né? A católica, diretora do Harmonia da Educação dos Pequenininhos, né? Dirige o currículo de virtudes do Harmonia, é orientadora de pais, professores e alunos, mestre em saúde e desenvolvimento pela UFMS, especialista em preceptoria em escolas pela ISEP, tutora da Escola de Pais do João Malheiro. Vocês conhecem, pessoal, o João Malheiros? Muito legal, ele é um diretor lá do Rio de Janeiro, que tem um trabalho lindo também nessa parte de virtudes. É colaboradora e coautora de livros de educação, ama estudar e compartilhar. E ela pedalava também, tá faltando aqui os cortes. Antes da gestação, você queria amanhecer com energia, você ia pro Instagram da Thalita, que ela tava pedalando quilômetros lá. Thalita, então é uma alegria pra gente recebê-la aqui. Obrigada pelo convite, que a gente sabe da escola, vocês começam cedo lá. E dá um alô aí pro pessoal antes da gente começar. Imagina, é uma grande alegria poder estar com vocês. Já acompanho esse trabalho lindo, significativo, que vocês descrevem, histórias de tantas pessoas com um propósito, uma missão e que estão deixando um legado aí tão importante para a nossa sociedade sul-mato-grossense e que acaba transcendendo também para outras regiões, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos conversar. Ah, legal. Meninos, vocês me dão licença, antes da gente entrar aqui para a gente entender e conhecer um pouquinho quem é a Thalita, a gente vai falar de virtudes, mas vamos começar só esclarecendo, Thalita, qual que é a diferença entre virtudes e valores? Aí você já entra na... Perfeito. Ótimo. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e que é importante a gente saber separar, né? As virtudes, elas são hábitos operativos que um ser humano ele começa a fazer, né, de uma forma bastante automática e que ele pratica aquilo já de uma maneira tão assim... rápida, tão como o cérebro da pessoa já entende aquilo como uma coisa certa, adequada, apropriada, que ele não precisa mais ficar pensando em fazer o bem. Uhum. Então, a pessoa virtuosa, a pessoa que tem hábitos virtuosos, ela tem aquele hábito em qualquer situação da vida dela, né? Independente do estado de humor, de espírito, do estado de alegria, sofrimento, ela tem aquela disposição em querer fazer aquilo porque ela sabe que aquilo é o bem, né? Ela sabe que aquilo é o certo e aquilo é o verdadeiro. Os valores, eles surgem por meio daquilo que a gente acredita, daqueles critérios que são passados para a gente desde pequenos, né? Então, os educadores, os pais, principalmente, né? O pai, a mãe... depois os outros educadores, a escola, enfim, também a igreja, tem um papel muito importante de passar os critérios educativos, os valores universais, a verdade. Então, os valores eles são passados, eles são incutidos
né? E ele está relacionado com aquilo que nós acreditamos. E aí existe um grande dilema no mundo atual, né? Porque hoje os valores estão bastante deturpados, né? Devido a uma série de ideologias que surgiram aí. E aí a gente volta, né, naquele assunto de que os valores eles precisam ser ligados a uma verdade universal, né? Então essa é a principal diferença. As virtudes elas estão ligadas mais aos hábitos operativos que são realizados em qualquer momento da vida da pessoa, independente da situação que ela está. Ela faz aquilo porque ela sabe que é o bem, que é o certo. E os valores eles vão sendo construídos, né? E eles vão sendo passados por meio de critérios e de uma educação pensada e planejada. Entendi. Legal, Thalita. Muito bom. Então vamos saber um pouquinho sobre a Thalita. De onde é a Thalita? Você é de Campo Grande? Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nasci aqui, nunca saí daqui. Aí, gente, não precisa sair daqui não, pra mudar de fase. Eu tentei, mas não deu certo. Queria sair, mas não deixaram. Não deixaram, foi exatamente isso. Eu vi, que legal. Então você viu a cidade, né? A cidade crescer muito, né? Mudar muito, muito. Porque meu pai não é daqui também, mas toda vez que ele vem, é engraçado. A gente fala assim, a gente passa por uma avenida e ele fala assim, mas como cresceu, né? Ele fica 6 meses fora. Como cresceu, né? Como cresceu? Faz do mesmo jeito. Mas enfim, quando a gente tá, né, dentro, a gente meio que não percebe. Mas fala um pouquinho da sua infância. Como é que foi a infância aqui em Campo Grande, já que você não saiu daqui, né? Sim. Bom, eu sou filha da Virgínia e do Antônio. Meus pais são paranaenses, mas se conheceram aqui em Campo Grande, casaram aqui, né? Uma vida muito de pessoas muito batalhadoras, passaram por várias circunstâncias difíceis, mas pessoas do bem, pessoas com bons valores, pessoas que buscam a verdade, né? E nós passei a minha infância num bairro que eu tenho um apreço, né? Um carinho muito grande, que é a Copa Sul. Ah, onde maneiro. eu nasci, tem o bifão da Do Copa bifão, Sul, já né? viram? Legal. Então Patrimônio nasci, também. Exatamente. Nasci na Copa Sul, vivi na Copa Sul durante 16 anos. Caramba. Né? Então eu tenho 2 irmãs, a Suelen, que é minha irmã mais velha, eu sou a irmã do meio, e tenho a Pâmela, que é minha irmã mais nova. Durante anos moramos lá, tive uma infância muito feliz, estudando escola de bairro, brincando na rua, né? Era uma outra realidade. Sim. A gente não tinha essa quantidade de tecnologia, não tinha essa quantidade de violência, de situações vulneráveis. Então eu falo que eu tive uma infância muito, muito, muito feliz, com todos os percalços, tribulações, né? Que todas as famílias têm, é claro, Sim. enfim. Mas foi muito bom. Thalita, ó, quem até você falou muito diferente, né? Antigamente a gente tinha muita tecnologia. Quem brinca na rua sempre tem uma memóriazinha mais saudosista. Você lembra de uma pra contar pra gente? Nossa, eu brincava muito na rua de casa. A gente tinha muitos vizinhos que tinham a mesma idade. E era quase que uma gangue, mas era uma gangue do bem. Mas, nossa, era uma gangue do bem, tá, gente? Era uma tribo do bem. E nós tínhamos 2 jogos que nós brincávamos muito, que era o vôlei. Então, a gente amarrava aquela rede numa árvore e a outra. E também tinha a bete, né? Que nós jogávamos muito. Isso é tradicional, Nossa, né? Só que a bete não dava tanta repercussão. O vôlei, vira e mexe, as bolas caíam na casa de vizinhos, quebrava, estragava alguma coisa. E aí tinha um vizinho muito bravo, que ele falou assim, chega. Ele foi lá e cortou, assim, umas partes da... Que novidade, que mal-humorado. Não consegui colocar mais a... Não adianta furar a bola mais. Ele falou, vou cortar essa árvore. Isso ficou na memória, né? Mas não teve jeito, que a gente começou a fazer nós colocamos a rede do vôlei como se na diagonal, entendeu? Tipo assim, vamos jogar. Nossa. Então, eu acho que isso... Necessidade é a mãe da criatividade, velho. Exatamente, amor. E essas situações, existem... A gente fala muito de algumas competências que o ser humano tem que desenvolver, né? Entre elas a garra, né? A capacidade de se colocar perante as situações. Então, esses momentos da minha infância foram muito importantes, porque a gente tinha que pensar, né? Ter aquela capacidade inventiva, criativa de resolver aquele problema ali. E nós tínhamos a oportunidade de ser protagonista daqueles momentos, né? Coisa que hoje em dia as crianças dificilmente têm, né? Não, você vê que até assim, hoje elas estão com dificuldade de fazer esse movimento, né? De pensar, porque, não, eu li, né? Porque fica aqui, né, ó,
Exatamente. Não se tem mais não se provocam propostas, brincadeiras em que eles precisam futricar, mexer, né? Mas assim, com o aspecto sensorial mesmo, de terra, areia, água, pedra. Isso daí é raro hoje em dia. A maioria das situações que são provocadas com esse tipo de material estão nas escolas. Mas são situações montadas, né? Não existe um contexto mais natural, uma rotina, de né? investigação. Existe um contexto planejado e educativo por trás daquilo. Esse excesso de informação acaba atrapalhando as pessoas a pensarem, as crianças a pensarem, Exatamente. né? O excesso de informação tem atrapalhado muito. Tem um grande psiquiatra que eu gosto muito, chamado Fernando Sarrais. Ele tem um livro fantástico chamado Compreender a Afetividade. E ele fala sobre o quanto essa quantidade de informação, se ela não passar por um processo de curadoria, o quanto ela atrapalha na organização interna do ser humano, né? E o quanto isso gera vícios por falta desse ordenamento, né? De afetos, de ideias, de consequências, e isso tem uma repercussão muito importante na formação moral das crianças, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu estou preparando uma formação de pais agora na escola, que o primeiro módulo é o impacto das mídias tecnológicas na vida de crianças. E aí eu estou montando um vídeo bem impactante mesmo, para as pessoas verem a quantidade de conteúdos inadequados que crianças pequenas estão consumindo, né? E o quanto isso está sendo incutido na imaginação, né? Na mente dessas crianças, e o quanto está formando o imaginário e a moralidade deles. Né? E o problema é o que você falou, o imaginário nosso, ele era construído na rua, brincando na pedra, jogando vôlei, o vizinho cortando a árvore. O imaginário de hoje é construído na frente de uma tela, ou na frente aqui, né? Na mão. Exatamente. E aí você tem, quando você pega uma criança, um adolescente, né? Extremamente imerso nesse mundo tecnológico, a gente acabou de falar sobre valores, né? São que valores que esses personagens, tudo isso está passando. Então, é difícil a gente encontrar um canal como esse aqui, que tem um propósito, uma missão, né? De levar o bem, de propagar boas histórias. E não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Pode ser que pareça, mas a maioria dos conteúdos tem um fundo ali que não tem valores. Exatamente. Não está agregado a bons valores, né? E a valores universais. Eu fico pensando assim no ChatGPT, né? Se tem algum pai assim que tem um filho adolescente que está aprendendo a fazer uma redação, se ele não sabe se a criança usa o ChatGPT, essa criança pode crescer sem saber escrever. Porque é só você chegar lá no prompt do ChatGPT e colocar lá, você é um aluno de 10 anos. Você põe lá, você é um aluno de 10 anos. Faça uma redação sobre trânsito. Ele vai fazer tudo. E aí a criança Todo copia, excesso, ou, né? Enfim, então, Todo excesso revela uma falta, né? Então, hoje, esse excesso de informação traz falta de Precisa nem coisa. muito longe, né? Se você for na Alexa lá, perguntar pra Alexa... eu vi, né, um vídeo esses dias, e o que a gente tava conversando? O garoto perguntando pra Alexa a tarefa de casa. E a Alexa respondeu. E ele colocou. Entendeu? Quer dizer, ele não aprendeu nada. Tarefa de matemática. Não aprendeu nada, né? Exatamente. Não aprendeu nada, né? Puxando um gancho já que você explicou no começo, a diferença entre virtudes e valores, você falou de ordem, né? De ordenamento. A ordem é uma virtude, é um valor. Quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa desordenada, a gente vai falar das virtudes cardeais aqui, né, das 4, mas a ordem, ela tá dentro dessas virtudes? Como é que isso funciona? Sim, ela está dentro das virtudes e a gente tem classificações de virtudes. Certo. Né? Legal. Começa por aí, Posso então. Começar? Tá. Então, nós temos as virtudes teologais, que são as virtudes cristãs, entre elas a fé, a esperança e a caridade, né? Que essas são virtudes infusas que nós ganhamos, né, de Deus. Então, quem tem uma crença religiosa fica mais fácil de compreender isso que eu estou dizendo. Além das virtudes teologais, nós temos as virtudes cardeais, que essa foi descrita a ideia surgiu por Sócrates, que começou tudo isso, né? Mas ele ainda não tinha muito bem elaborado as principais virtudes cardeais, né?
E aí, o seu aluno, Platão, já trouxe um conceito mais elaborado. E aí, Aristóteles, que foi aluno de Platão, foi lá e falou, bom, agora eu entendi tudo que esses caras queriam dizer. Então, agora eu vou trazer para vocês as 4 virtudes cardeais. Entre elas, a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. Tá? Certo. Além das virtudes cardeais, nós temos as virtudes humanas, que também são adquiridas, assim como as virtudes cardeais, diferente das virtudes teologais, que elas são infusas, né? Elas já são nos dadas desde o momento do nosso nascimento, né? Da nossa concepção por Deus. E aí, as virtudes humanas, nós temos várias, entre elas a virtude da ordem, da obediência, da sinceridade, da amizade, do respeito, disciplina, né? E o mais, assim, importante da gente tentar passar para as pessoas que vão ouvir a gente é que existe um planejamento no desenvolvimento das virtudes, né? E quando a gente trabalha uma virtude numa criança, no adolescente, num adulto, num idoso, qualquer pessoa, tá, gente? Nós estamos também trabalhando outras virtudes. Então, quando você se empenha para desenvolver uma virtude, você está consequentemente trabalhando outras virtudes junto a ela. Elas estão conectadas. Elas estão conectadas, né? Não é claro no momento, mas para você ser uma pessoa ordenada, né? Você ser uma pessoa que vive em função do tempo e não das coisas, você tem que ter um senso de justiça, né? Senão você vai querer fazer só aquilo que te agrada, aquilo que te favorece, que te convém, né? E aí você deixa de dar ao outro o que pertence ao outro, né? E assim vai. Então, para você ser uma pessoa temperante, você precisa ordenar os seus afetos. Então, existe a conexão da temperança com a virtude da ordem, porque existe a ordem afetiva. Eu preciso entender quais são as minhas emoções, quais são os meus sentimentos, para que eu consiga ordená-los. Senão, eu vou agir de forma extremamente instintiva, movida pela minha cólera, pela minha raiva, pela minha ira. E isso são faculdades básicas de um ser, né? Que são faculdades, vamos pensar de um bicho, de um animal, né? Você agir pelos instintos. O ser humano, ele nasceu para potências maiores, porque ele tem a capacidade de racionalizar. Então, veja, trabalhar a virtude da temperança, você está trabalhando a organização dos seus afetos, a organização do seu tempo, a organização das coisas, né? A ordenação dos seus prazeres, das suas paixões. Não tem como desconectar. Tá tudo ligado, né? Num planejamento, a gente trabalha, então... Num planejamento de trabalhar virtudes, a gente trabalha nas cardeais. Porque elas vão acabar sendo cama para as outras. Assim? Depende. Vamos supor, na minha casa, são as teologais e as cardeais. Sim. Né? Então, porque eu sou uma pessoa cristã. Certo. Então, quem é cristão, não tem lógica você trabalhar as virtudes cardeais sem as virtudes teologais. Agora, para quem não tem essa conexão com o divino, normalmente são as virtudes cardeais, que é a base para um planejamento de uma educação em virtudes. Legal. Antes de você explicar, que a gente vai querer saber exatamente cada uma delas, né, pessoal? Você está desenvolvendo um trabalho muito legal das virtudes na educação infantil, né? Pelo que a gente está vendo, né? Meus filhos estudam lá na escola, mas pelo Instagram também. E a gente queria saber, assim, de onde surgiu esse entusiasmo e essa ideia de trabalhar com as virtudes, né? A gente falou um pouquinho da tua infância, né? Qual que era o seu sonho? Você pensava em fazer isso? Conta pra gente um pouquinho como vocês chegaram nessa questão de estudar as virtudes ali. É engraçado que esses dias eu participei de um evento em São Paulo chamado Vocação e Legado. E aí eu fui... Ai, que legal! Eu fui a única mulher a participar no meio de um monte de economista, pessoas das mídias tecnológicas, aqueles caras que mais têm seguidores e vendem cursos, sabe? E eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei pro meu marido, eu acho que eles vão esquecer de me convidar. Ele falou, não, o convite está feito, você vai participar. É um grupo chamado Em Busca da Verdade. Né? E Legal. o Em Busca da Verdade é dirigido por 3 pessoas, que é o Guilherme Freire, o Gabriel Kanner e o Pedro Vital Brasil. E eles montaram uma sociedade de educação clássica. E aí, essa sociedade de educação clássica, ela traz um grupo de pessoas do Brasil que estão ligados a
marketing, mercado financeiro, a área de saúde, a área de educação, tem de tudo, tudo. Nós somos a única escola que participamos, né? E eles têm uma base filosófica ligada às virtudes, né? Principalmente as virtudes aristotélicas de São Tomás de Aquino. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque tem a ver com a pergunta que você me fez. Eles me chamaram para dar um depoimento de como que surgiu esse trabalho também no Harmonia. Né? Por que vocês quiseram trazer virtudes, né, para a escola? E aí, então, eu falei, olha, gente, eu não sei muito bem porque eu tô aqui, né? Porque eu tô com um economista, estava com o Henrique Breda e o Luiz Fernando Roxo, também outro economista, né? E eu lá. Eu falei, mas eu vou contar o que o meu coração mandar. E aí foi mais ou menos assim. Eu sempre fui educadora. Eu não sabia que a minha vocação era para educar. Por quê? Eu fui fazer faculdade de nutrição. Depois de terminar a faculdade, logo eu já fui para a área hospitalar. E na área hospitalar, o que eu mais fazia era educar as pessoas do ponto de vista da alimentação deles, né? Então, eu trabalhava com doentes renais crônicos, trabalhava com pacientes em fase terminal. E logo em seguida, eu entendi que eu queria dar aula. Falei, puxa, eu acho que o meu caminho é dar aula. Aí eu fui fazer mestrado, entrei na universidade, comecei a dar aula. E logo ali nesse caminho, Daniel e eu já nos conhecíamos, que é o meu esposo. Um dia, no almoço de domingo, Daniel e o meu esposo, que era ainda meu noivo, me chamou e falou assim, eu e minha mãe, a gente tem uma proposta para fazer para você. A minha mãe é a Regina, dona da escola, fundadora da escola, né? Que já esteve aqui com vocês. Uhum. E aí, nesse almoço de domingo, eles falaram, nós queremos que você vá trabalhar com a gente no Harmonia. Aí eu falei, eu? Eu sou nutricionista, eu sou da área de ensino superior, não tem porquê. E a gente quer que você vá trabalhar na educação infantil. Eu falei, gente, não vai dar certo, eu não tenho formação para trabalhar em educação infantil. Não, mas você tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é a coragem, e você é muito disciplinada, você é uma pessoa muito correta, então a gente acha que tem tudo para dar certo. Aí eu pensei, gente, na minha vida, eu cresci com a minha mãe e a minha avó materna falando que elas desejavam que eu encontrasse um homem bom para casar e ter a minha família. Então, eu sempre tive em mente que eu queria ter uma família. Esse sempre foi o meu objetivo principal de vida, ter uma família. E aí eu falei, eu tô casando com o homem que eu queria casar, que eu lutei para casar, porque, né, a gente sabe... Esse é um outro podcast. Exatamente. Se eu for entrar nessa parte aqui, ele vai ficar uma fera comigo, brincadeira. Mas foi uma luta para casar com esse homem, né? Consegui. E agora eu vou... nós estamos construindo a nossa vida juntos. Eu vou falar não para esse convite? Eu falei, não, tá bom, eu vou. Só que eu preciso de um tempo. 6 meses na Uniderp, na universidade, 6 meses na escola. E, por fim... 6 meses eu vi que eu ia ficar na escola. E aí, vivendo a escola, entendendo a escola, estudando, aprendendo, eu entendi que, além dos conteúdos técnicos, né, do conhecimento científico, existe uma coisa fundamental para que qualquer empresa, qualquer coisa na vida dê certo, que é a formação moral do ser humano. Não adianta você ser um super médico, você ser um super advogado, um super escritor, você ser um super professor técnico, se você não tem bons valores, se você não tem bons critérios, se você não tem virtudes. E aí começou a minha busca insana. Gente, vamos atrás de alguém para trabalhar essa área, né? Então, eu precisava de alguém, né? E eu queria entender melhor isso. Eu via que tinha famílias na escola que iam muito bem, que tinham uma estrutura, uma dinâmica. E eu via que tinha famílias, gente, catastróficas, né? E aquilo ia ladeira abaixo. E quando eu olhava para aquelas famílias que estavam mais estruturadas, sempre tinha alguma coisa diferente ali, né? Sempre tinha ou a religião, ou uma mãe com uma característica bastante virtuosa, um pai resiliente. Puxa, eu quero entender melhor isso. Por que essas famílias dão certo e essas famílias não dão certo? Por que essas crianças vão para frente e essas não vão para frente? E aí,
num dia em casa, nós estávamos assistindo um documentário, eu conheci, então, o João Malheiro. Né? E aí eu fiquei louca. Eu falei, Daniel, você tem que ir atrás dele. O Daniel falou, calma. Calma, respira. Eu falei, Daniel, é isso que tá faltando harmonia. É só isso. Você é colérica também. Coleriquíssima, intensa. E aí, o mais engraçado foi assim, Daniel, se você não falar com ele, eu vou falar com ele. Ele falou, não, você não vai falar com ele. Eu vou atrás dele. Respira fundo. Então, eu colérica, o Daniel sanguíneo, né? Enfim. E começamos a trajetória pela busca do conhecimento sobre as virtudes. Né? Então, o João Malheiro respondeu. O João Malheiro tem uma grande colega de trabalho, que é a Adriana Abreu. E eu entrei em contato com a Adriana Abreu. A Adriana também, no começo, me deu uma super assistência. E começamos os estudos, né? Então, eu entendi que... Todo mundo fala, gente, mas o Harmonia estava super bem. De fato, o Harmonia estava ótimo. Não precisava de um projeto inovador, de uma captação de aluno. Não era isso. Eu queria... Melhorar o que já era bom. Exato. E eu queria dar um sentido para a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas precisam ter o sentido, a essência. Cadê a essência da sua existência? Sair do automático, né? Exato. É muito além disso, né? É muito além do... Vou falar uma coisa aqui que, de repente, possa ser que nem colhe bem. É muito além do que só ser o primeiro lugar no Enem. Sabe? Nós somos sempre os primeiros lugares no Enem. Mas é muito além disso, entendeu? É uma capacidade de servir, de transcender. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Mas não é fácil. Né? Então, o caminho, ele é árduo, porque o caminho... Não é só ser o melhor aluno, é ser a melhor pessoa. Né? Exato. É a melhor pessoa, a pessoa que acredita no bem, que faz o bem, que busca a verdade, que fala a verdade, né? E que quer a beleza. E a beleza, gente, é a beleza que encanta, né? É a beleza que nos move, é a beleza que nos gera essa sensação de que, puxa, eu estou satisfeito com isso, né? Que é a essência do ser humano. Então, o ensino quando a gente pensa em virtudes, é transcender o material. Vai muito além do material, vai muito além do básico ali, né? E pensar na constituição do ser humano e pensar na constituição do mundo, porque o caos que a gente vive hoje, de uma série de situações aí, que a gente não precisa entrar em detalhes, eu tenho certeza que é por conta da falta de virtudes e de valores. As catástrofes de relacionamento, os problemas políticos, ideológicos, né? Tudo isso é por falta de uma verdade, né? O excesso de relativismo, e aí vai. Viu? Mas e se tá complexo para quem tá assistindo, pessoal? Calma. E aí volta de novo, assiste de novo. Mas na prática, a Thalita me corrija se for o caso. O teu filho, como que é o teu filho na tua casa, criança ou adolescente? Ele acorda, ele arruma a cama dele, ele acorda sem reclamar, ele se veste, ele escova o dente, ele organiza o quarto, ele ajuda na casa, ele te trata bem. Então, eu acho interessante, eu vou pedir para ela explicar melhor pra gente depois, porque esse processo todo da virtude, ele começa com coisas pequenas também, do nosso dia a dia. Entendeu? Como que é o seu relacionamento com o seu filho adolescente? Ele valoriza o que ele tem, aquela coisa, né? Eu quero ir pra África, né? A gente até falou que eu quero ir não sei pra onde. Tá, mas você já conhece seu vizinho, você já arrumou sua cama, você lavou a louça do café, você lavou a louça do jantar. Então, é tão interessante esse assunto que passa por tudo isso que a Thalita falou, né? De transcender e tal, mas também é o simples da nossa casa. O básico. Né? E aí é isso aí, Sabrina. É começar pelo básico, né? Então, quando você tem uma criança pequena em casa, de 0 a 6, 7 anos, nenhuma, é raro, tá, gente? Quando você pedir para ela assim, meu filho, vai tomar banho. Ela vai fazer assim, tá bom. Não quero. Volta. Não quero. Não, agora não. Meu filho, desliga a televisão. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Meu filho, você precisa comer o alface, a cenoura. Não, eu não gosto. Por quê? É da natureza do ser humano querer fazer apenas aquilo que lhe agrada. Aquilo que lhe dá
prazer. Então, Aristóteles já dizia, né? Nós temos 3 potências humanas. Os afetos, certo? E que é a afetividade, que são as nossas paixões, nossas emoções, nossos prazeres, né? Nós temos, além da afetividade, a vontade, que ela precisa ser educada, e a afetividade ordenada, juntamente com uma vontade bem educada, forma a inteligência. A inteligência de um indivíduo virtuoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma criança pequena, ela não quer acordar e arrumar a sua cama, porque ela não vê sentido naquilo, né? Ela não quer escovar os dentes, ela não quer comer só verduras, ela prefere comer o chocolate, o sorvete. Quando você pede para ela fazer o dever de casa, ela resiste em fazer. Por quê? Porque tudo isso gera um esforço, gera uma disposição dela largar do que ela está fazendo, que dá prazer, e fazer o que é o dever dela, certo? Então, assim, veja, é uma grande ilusão os pais acharem que do 0 aos 6, 7 anos nós estamos desenvolvendo virtudes, nós estamos desenvolvendo hábitos, bons hábitos. Interessante isso. Que são hábitos que devem ser... 0 aos 6, 7 anos. 6, 7 anos. Porque daí, dos 7 anos em diante, nós vamos já desenvolver a faculdade da razão, a racionalidade. Certo. Aí sim a criança vai entender que ela arruma a cama, que ela escova os dentes, que ela come corretamente, porque tem um sentido fazer isso. Porque ela faz bem para ela ajuda na dinâmica da casa. Quando ela faz as coisas dentro de um tempo previsto, ela não se atrasa, ela entrega dentro do prazo, ela tem um reconhecimento pelaquilo, ela se sente satisfeita, ela se sente preenchida. Agora, antes disso, é desenvolvimento de bons hábitos diariamente e de forma constante e incansável. Tá? Quantas vezes eu vou falar pro meu filho escovar os dentes, tomar café da manhã, tomar banho, desligar a televisão? 1.000, 2.000, 3.000, bilhões, sei lá. É isso, né? Agora, Não desista. Existe uma viradinha de chave que ajuda a potencializar isso, que é a minha intenção educativa quando eu estou trabalhando esses bons hábitos, para que eles virem virtudes. Porque as virtudes não são hábitos operativos que a pessoa faz em qualquer situação. Ela já não está mais pensando que ela tem que fazer o bem. Ela vai fazer aquilo porque ela sabe que aquilo é certo, que aquilo é correto, que aquilo é verdade, né? Então, veja, a minha intenção, ela faz parte do que o pai e a mãe, principalmente, espera do seu filho. E aí existem estratégias práticas que antes de você cobrar algo de uma criança, você precisa deixar claro o que você espera daquela criança. Então, a partir de 2, 3 anos, é claro que você vai fazendo de forma objetiva com os menores, e aí você vai dando uma complexidade à medida que a criança cresce. Então, você mostrar a sua intenção. Meu filho, se você não escovar os seus dentes, existe uma grande chance de você começar a ter cárie, mau hálito. E aí, sabe o que acontece? Não é pressão, você está mostrando, você está gerindo consequências. Uma consequência natural. Exato, é uma consequência natural da vida, entendeu? Se você aí você explica o que acontece, parará. Você não tá, vou te levar, vou te mostrar, não sei o que. Não é assustar, né? Não, é mostrar. É um óbvio que precisa ser dito. Né? Isso. Meu filho, se você comer somente sorvete, nós teremos um problema de saúde, né? Eu conheço crianças da sua idade que são diabéticas, que têm problemas relacionados ou obesidade. Se você for dormir todos os dias 10, 11 horas da noite, você vai acordar extremamente irritado, com sono, você não vai produzir bem na sua escola, né? Você vai diminuir a sua produção de hormônios importantes para o seu crescimento. Então, você vai mostrando a sua intenção. Eu estou fazendo isso para o seu bem, porque eu te amo. E não só. Se você não fizer isso, você não ganha aquilo. Se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. Funciona, gente, funciona, tá? Esse tipo de educação funciona até um certo ponto. Por quê? Porque é uma obediência cega. Aí você perde o sentido. Exatamente. E aí entra, a gente falou de virtude, desenvolvimento de bons hábitos. Bons hábitos estão ligados à virtude da ordem. Então, a ordem material das coisas. Tudo tem um onde guardo já. Usei a meia, tá suja, a caixa de roupa suja. Usei o pijama, está limpo?
em cima da cama dobradinho. Usei o papel, jogo no lixo. Usei o vaso sanitário, dou descarga, lavo as mãos. Então, tudo tem um onde faço já. Como que é as palavras-chave? Tudo tem um onde, guardo já. Então, você vai guardar no lugar. Panelas são usadas na cozinha, né? Roupas normalmente nos quartos, almofadas na sala. Tudo tem um onde, guardo já. Tudo tem um quando faço já. Tem a hora de acordar, tem a hora de dormir, tem a hora do banho, tem a hora... Então, essa organização, tem uma intenção por trás dela, a organização das coisas e do tempo, certo? E aí eu entro a gente falou da virtude da ordem. Conectada à virtude da ordem, olha como elas estão extremamente juntas, né? Vem a virtude da obediência, porque o meu filho passa a me obedecer... Não de forma cega, por medo, por autoritarismo, por chantagem. E sim porque ele entende o motivo daquela obediência. Então, é uma obediência inteligente. Eu criei um hábito nele de obediência. E aí, quando tem essa obediência inteligente, por mais que ele não concorde, porque é uma ilusão achar, meu filho agora já entendeu que a obediência é inteligente, ele vai fazer tudo. Não, ele não vai fazer tudo que você quer na hora que você quer, tá? Mas ele já entendeu as suas intenções. Tá? Então, ter esse conceito de que a virtude da ordem está atrelada à virtude da obediência e que a obediência precisa ser inteligente e não cega, cria seres humanos autênticos e, além de criar seres humanos autênticos, cria seres humanos justos. Porque quantas pessoas não obedeceram lá na época de Hitler, né, Mussolini, e, entre outros tantos ditadores, por medo? Não é isso que a gente quer. A gente quer que os nossos filhos entendam o significado da obediência. A gente teve medo, né? Na nossa... Os nossos pais não tiveram essa oportunidade, né, de entender a diferença entre autoridade e autoritarismo, né? E aí que a gente precisa investir nisso. Por quê? A virtude da ordem, a virtude da obediência. Estou falando das principais virtudes ali da educação infantil, né? De 0 a 6 anos. Ordem, obediência e sinceridade. Essas são as fundamentais, são as primeiras que a gente trabalha. A sinceridade é você ser sincero consigo mesmo e com o outro. Porque às vezes as pessoas acham que a sinceridade é eu virar para você, ai, Sabrina, olha, não gostei da sua blusa. Não, isso daí é a sua opinião, entendeu? Você não está sendo sincero falando isso. E a gente ensina para uma criança, sinceridade é você falar a verdade, é você ser honesto, usar da honestidade. Então, você comeu a bala antes do almoço? Filho, pode falar, eu não vou brigar com você, eu vou apenas te ensinar o que precisa ser feito. Comi. Isso, você está sendo sincero com você. Uhum. A primeira sinceridade que a gente tem que ensinar para qualquer indivíduo é a sinceridade consigo. Eu estou me alimentando bem, vou usar exemplos básicos, né? Eu estou praticando atividade física, eu trato bem as pessoas de dentro da minha casa, com educação, com carinho, ou eu respondo de forma atravessada. Faz esse exame de consciência. Seja sincero com você. Quanto mais sincero você for com você, mais você será sincero com os outros e mais coisas você terá do ponto de vista de agregar para a sua vida, né? Então, veja, ordem, obediência, sinceridade. São as básicas, as iniciais. Uhum. Essas são... E nós vamos carregar para sempre elas, tá? Forever. Imagina quem não cresceu com elas. É impossível de desenvolver? Não. Só que a gente tem que entender que um adulto, ele tem hábitos que estão cristalizados, certo? Uhum. Que nem sempre são hábitos bons. E aí, existe uma tendência de querer se defender de algumas situações, porque a pessoa não dá conta de mudar, né? Agora, se você tem uma disposição em querer mudar, o caminho ele é árduo, mas ele é possível, tá? Então, a pessoa que, vamos pensar, depende dos temperamentos, né? A gente falou colérico, um colérico. Ele tem uma tendência de ser controlador, de dar respostas mais objetivas e mais ríspidas, de ser mais agressivo, ele é mais audacioso, mas também ele pode se perder, ele pode virar extremamente vaidoso, orgulhoso, né? Então, se eu sou sincero comigo, eu vejo que eu estou extrapolando
né? E eu estou sendo orgulhosa demais, eu estou sendo vaidosa demais. Então, eu me recolho, faço essa reflexão e tento exercer qual virtude? A virtude da humildade, a virtude da paciência. Né? Uma coisa está conectada. Quando você olha para Aristóteles, tem um livro fantástico que o São Tomás de Aquino escreveu, as 12... Ai, não lembro o nome, mas depois eu mando para vocês. E ele fala que existe a virtude, ela está no meio, tá? Então, assim, o que é a coragem? É a virtude, ela está no meio entre o medroso e o que é, às vezes, até extremamente audacioso a ponto de ser imprudente, né? Então, você não pode ser tão corajoso a ponto de prejudicar a vida de uma outra pessoa e a própria, certo? Você pode ser corajoso no sentido de heroísmo. Não, eu vou fazer aquilo porque eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu país, mas aí você tem que atrelar junto com isso a virtude da justiça, né? E aí várias outras ali, a prudência, enfim. Agora, se você também não tem coragem e você está sempre procrastinando, você é um medroso, né? Um chove não molha, né? O medo vem com a gente como uma emoção, né? E a coragem é algo que eu tenho que trabalhar dentro de um hábito, dentro de uma virtude, né? Exatamente. Ele é como se fosse uma justa medida ali. Toda virtude vai passar por uma justa medida. É o meio. De Aristóteles, né? Vai estar a gente procurar ficar naquele meio. É o justo como meio. Você está falando da fortaleza, né? Você não pode ser imprudente, mas você também não pode ser totalmente, né, medroso, enfim, ter essa paixão, assim. Ele vai trabalhar aqui. E aí é difícil, né? Você encontrar esse equilíbrio. Né? Ele traz uma ressalva. Nem tudo você vai ficar no meio. Então, assim, tem homicídio, adultério. Você não vai ficar no meio. Ah, não, mas é só um pouquinho. Eu tô no meio ali, né? Um pouquinho, não existe. Caso, aí é um só. Né? Aí é a verdade mesmo. E ele fala dessa reta razão, que as pessoas falam, mas pode ir dar uma desviada. Sim, só que toda vez que você está desviando, você tenha consciência de que você está sendo movida pelos seus vícios, né? Sendo movida pelas suas paixões, que não foram ordenadas, que não foram educadas. Então, por isso que é tão importante, lá na ordem, a gente trabalhar a ordem afetiva das crianças, né? A raiva, o medo, a inveja, né? A alegria, identificar as minhas emoções que viram sentimentos e o que essas emoções e esses sentimentos geram, né? Que estado de humor isso gera? Por quê, gente? As ideias têm consequências. E perfeito esse livro, maravilhoso. Qual é o nome, gente? As ideias têm consequências. Isso aí. E As Ideias Têm Consequências é um livro antiquíssimo, vale muito a pena ler. E as ideias têm consequências, e ele fala, de uma forma bem resumida, que nem todas as nossas ideias são boas, porque nem todas as nossas ideias vieram de momentos em que nós estávamos equilibrados, que nós estávamos sensatos, movidos pela nossa prudência, pela nossa justiça. E sim que nós estávamos movidos pelos nossos instintos, né? Pelas nossas emoções, pela nossa raiva, pela nossa ira, pela inveja, e aí vai. Então, dar esta possibilidade de uma criança pequena entender que quando ela está com raiva, ela extrapola, né? Ela pode fazer coisas que não são legais, ela tem ideias que não são legais, e que o certo é ela voltar para si, manter a sua temperança, se reorganizar, se ordenar, né? Emocionalmente, fisicamente, verbalmente. Isso é se temperar. A temperança é o tempero da vida. Né? E ela que vai me dar sentido para eu seguir com a fortaleza, né? Tô falando demais. Não, cara, tá ótimo. Vocês me deixaram falar, eu falo a manhã inteira. A gente tá aprendendo. A minha cabeça tá fervendo, Muito pouco tempo atrás, a gente não tinha esse conhecimento, por exemplo, e aí aquele pai falava, isso é frescura, homem não faz isso, para de ter sentimento. E aí a gente analisando o quanto isso não fez mal para muitas pessoas, né? Hoje a gente ter esse conhecimento e poder mudar, isso é muito bom. A tal da obediência cega. Exatamente. Né? Então, hoje, de fato, meu filho, você está com medo? Do que você está com medo? O que você está sentindo, antes de tudo, né? Ao invés de falar, homem não tem medo.
Tem medo, tem sim. medo, Todo todos mundo tem nós medo. temos Tem medo, chora. Agora, o que nós precisamos é entender do que eu estou com medo, o que está me causando medo e como eu farei para enfrentar este medo. E aí, cabe a nós, educadores que somos, eu adoro essa expressão, eu li de um livro, não lembro nem que livro que é. Nós, adultos, precisamos ser intérprete da realidade na vida das crianças e dos adolescentes. O que é isso? A criança, ela conta um fato, ela narra uma situação. E ela conta partindo daquilo que ela compreendeu, daquilo que ela visualizou e conforme o repertório que ela tem, né? Que ainda é um repertório imaturo. Uhum. O que cabe a nós? Nós somos pessoas mais maduras, é o que devemos ser, né? Mais virtuosas é o que devemos ser também. Uhum. Interpretar a realidade para eles. Então, vamos entender o que de fato aconteceu? Você está me contando que o seu amigo, esses dias meu filho pequeno chegou em casa e falou: mãe, a minha coleguinha falou assim, feia é sua mãe. Você acredita que ela te chamou de feia? E ele falava aquilo incansavelmente. Aí a gente chegou em casa e falei, Rafael, me conta, explica pra mamãe. Por que ela falou? Porque ela pediu para perguntar, ela perguntou pra mim se o meu desenho estava bonito. E eu falei que eu não achei que estava bonito. Eu falei, olha, eu achei que tá feio. Aí ela falou, feio é sua mãe. Né? Se eu não tivesse parado e entendido o contexto que aquilo aconteceu... Poderia ter se ofendido. Eu já ia falar, meu Deus, mas que menina mal educada. Amanhã se chega na escola, conversa com a professora... Não. Aí eu expliquei pra ele, filho, veja, você não foi uma pessoa delicada, né? Você não foi uma pessoa educada, gentil. Você poderia ter falado, olha, não é meu estilo, eu não curto muito esse tipo de desenho, mas ok, entendeu? Você não precisa ser tão sincero a ponto de ofender o outro. É porque as pessoas confundem, né? Principalmente os mais velhos falam que esse sincericídio é uma virtude. Ah, eu sou muito sincero, falta de eu educação, falo mesmo. Isso é falta de educação, Exatamente. Você não controla os seus freios, né? Uhum. E aí eu usei essa... Então, o que eu fiz? Eu interpretei a realidade para ele. Vamos entender o que aconteceu? Aí tem uma outra expressão que eu gosto, que é você ser à vontade auxiliar. Porque a gente não falou lá... O Aristóteles não falou lá as 3 potências humanas: afetos, vontade e inteligência. Então, a gente já falou bastante de ordenar os afetos, as emoções, os prazeres, a virtude da ordem, a obediência, a sinceridade, parará. Então, agora eu preciso ser à vontade auxiliar deste ser para que ele tenha uma vontade forte e para que ele forme uma boa inteligência. Porque senão, gente, uma afetividade desordenada, uma vontade fraca forma uma inteligência débil. Uhum. Movida pelo sentimentalismo, movida pela aquela mania persecutória, aquela pessoa que acha que o mundo conspira contra ela, o vitimismo, né? E é isso que a gente não quer que as crianças cresçam e nem que os adolescentes cresçam com esse sentimento, né? Com esse estado de espírito, né? Porque o mundo já está cheio de gente assim, né? Então, veja, você parar e interpretar a realidade, funcionar como a vontade auxiliar dos filhos, dos alunos e quem for ali o seu tutorando no momento, é você emprestar o que mais nobre você tem na sua vida, que é a sua capacidade de servir, a sua capacidade de amar, de educar, e sempre com uma intenção educativa. Por isso que a educação ela tem que ser planejada, ela tem que ser pensada. Não pode ser assim, tá bom, vamos indo. Não dá para criar filho de baciada. Não dá, gente, não dá. É isso, cada filho tem uma característica, cada filho tem uma situação, cada filho tem um temperamento, né? E cada filho tem as suas virtudes e as suas limitações e as suas inclinações. Cabe a nós potencializarmos as virtudes e corrigirmos as inclinações e as limitações, porque todos nós fomos criados para a grandeza, para potências maiores, entendeu? A gente não pode... esses dias eu peguei uma criança na escola de 10 anos assistindo uma coisa horrorosa no TikTok. Eu falei assim para ele, fulano, o seu pai e sua mãe, eu tenho certeza que ele te ama, ele cuida de você, ele pede para você tomar banho, se alimentar direito, para você sentar numa mesa corretamente, falar bom dia, boa tarde, boa noite. É isso que a gente quer, não quer que os nossos filhos façam as coisas básicas e bem feitas. Sim. Aí você tá assistindo um cara desse que para mim age como um animal, de uma maneira extremamente instintiva. Isso daí para mim é uma regressão, é você cair ladeira abaixo, eu falei para ele.
Você é um ser humano, você foi feito para coisas maiores e não para agir como um bichinho, né? Tudo isso que eu falei para vocês, eu falei pro pai e pra mãe, tá, gente? Eu chamei o pai e a mãe e falei, olha, eu falei exatamente isso. Ele é um ser humano, ele é um menino lindo, ele tem potências, ele tem virtudes, e é isso que a gente tem que trabalhar e não pegar o instinto mais básico e primitivo dele e potencializar. Tá errado, isso tá errado. Né? A gente vê gente imitando bicho, bebê, adulto com chupeta na boca. Não é isso, gente, não é isso. E ensinar no caminho das virtudes é ensinar para a grandeza, para a magnanimidade, né? Capacidade de pensar no meu propósito, na minha vocação, no meu legado, porque é isso que traz a felicidade. É isso que traz a felicidade e não é o prazer. Platão, na República de Platão, ele falava: o prazer é como você querer preencher um balde furado. Você vai lá, cai tudo de novo. Isso não traz felicidade. Isso traz pico de dopamina. Momentos, né? Momento de prazer. É isso. É bom ter momento. Claro que é bom. Todos nós queremos ter um momento de prazer. Entretanto, não é aí que está a felicidade. As pessoas confundem o que é prazer, na verdade, né? Promiscuidade, por exemplo. É como se a razão... hoje, o que a gente está vendo é razão sublimando as paixões, que é o... Quando eu penso nos temperamentos... Me corrija se eu estiver errado. Nos temperamentos não, nas virtudes, né? A alma, certo? E aí, acho que Platão mesmo, não sei se é na República, e ele fala, a temperança está aqui, né? No corpo. Isso. Né? Se a medicina cuida do corpo, a alma vai cuidar de tudo, né? Que é o mais importante. Então, por isso que as virtudes são tão importantes. Então, vamos pensar lá. Temperança aqui, certo? Que aí vai ser o mais básico, o mais primitivo. Isso. E aí a gente vai subindo. Eu não sei se isso vai ter uma hierarquia depois. Sim, tem hierarquia. Né? E aí a vontade, né? Vai estar aqui, a coragem, a fortaleza vai estar no peito, certo? E aí você vai subindo. Prudência, que seria a mãe de todas as virtudes, isso certo? Mesmo. E a coroa seria a justiça. Né? Na verdade, a prudência é a coroa. E aí você vai subindo, né? Vai subindo. Porque é a grandeza de alma. Platão descreve também que enquanto você não curar as feridas da alma, você não vai conseguir progredir na vida. Os problemas de alma, né? Agora, para você chegar nesse nível, você tem que trabalhar o básico. O seu controle. Né? O seu autodomínio. Por isso que a gente trabalha com crianças pequenas a temperança, que é o autodomínio das paixões, dos prazeres, né? Eu não posso fazer só o que é bom, eu tenho que fazer o que é certo, o que é verdadeiro. Aí, para eu conseguir resistir a tudo isso, eu preciso ser forte. Forte para não ligar a televisão e ir fazer a tarefa. Forte para não comer o chocolate antes do almoço. Forte para dormir no horário, porque amanhã cedo eu tenho prova. Aqui, que ela viajou, né? E aí, chegou tarde pra caramba. Eu falei, cara, Sabrina, Fortaleza. Mas o que te inspirou a estar aqui foi uma coisa muito maior. Exato. E aí, esse motor é o que vai guiar a nossa vontade. Né? Você falando assim, percebe-se que se tivesse tratado lá atrás, no início disso, não tratado ou cuidado, hoje não teriam tantas pessoas querendo tratar disso. Que hoje virou uma coisa, todo mundo quer tratar isso, o autocontrole, né, o domínio de si mesmo. Mas se eu não tenho um domínio de mim mesmo, algo estava errado lá na minha infância. Exatamente. E assim, veja, quantos adultos têm vícios que não conseguem entender a natureza dos seus vícios, né? Então, eu falo para um pai, quando eu atendo de adolescente, ele fala, mas agora eu tenho que me preocupar com o vapor, com a bebida alcoólica, com a maconha, com não sei o quê, parará, parará. Então, mas vamos voltar lá na fase da infância. Você ordenou o seu filho para comer, para beber, para dormir, para organizar as coisas dele. Se você fez bem feitinho isso daqui, bonitinho, com uma intenção que a gente falou, com uma obediência inteligente, lá na adolescência, ele pode até desviar, mas ele tem isso na essência dele, entendeu? Ele sabe que um dia, se ele tomar um porre, ele vai fazer mal para ele vai colocar a vida dele em risco, a vida de outras pessoas. Ele sabe que ele vai decepcionar outras pessoas. Porque existe um caminho que foi trilhado, né? É o que a gente falou, é a construção dos valores.
por meio dos bons hábitos, das virtudes, certo? Agora, chega lá na adolescência, você não falou não pro seu filho, pro picolezeiro na frente da escola, pro algodão doce na frente da escola. Você tem dó dele, você dá presente toda semana, você não tem horário para dormir, para acordar, assiste... Comer, pra nada. Vai chegar na adolescência, aí o receptor da dopamina, eu vou entrar na parte neurológica, tá? Não tá igual na infância. O que dava prazer antes não passa a dar mais agora. Agora, a busca pelo prazer, ela aumenta na adolescência. Então, prazer se eu... imediato. Exato. E se eu não fiz um trabalho lá atrás bem feito, a chance dessa criança se perder é grande. Para depressão, para a pornografia, para o álcool, né? Drogas listas, enfim. E aí a chance é grande de você perder o filho. Dá para resgatar? Dá. Mas você vai ter um trabalho maior. Cara, é muito louco. Ontem eu tava pensando assim, né? Eu tava vendo um vídeo sobre uma pessoa que era viciada e tal. Aí eu parei pra pensar com o meu celular. Eu falei, cara, mas eu também, às vezes, eu sou um viciado. Porque às vezes eu deixo de ver momentos com meus filhos que eu não vou ter nunca mais. Porque eu tô mexendo no celular. Gente, isso é absurdo. Seu filho tá ali do seu lado, querendo sua atenção. Ele vai crescer. Você vai perder aquele momento, mas não. Você tá ali olhando um celular que tá ali. Não deixa de ser um vídeo. E que é um vídeo que você pode ver depois. Exatamente. A hora que ele dormir, depois que você brincou, depois que você jogou bola, depois que você jantou com ele, você pode sentar e ver o mesmo vídeo depois. Mas a gente quer esse momento ali. É muito estranho tudo isso. Por quê? Porque nós nascemos, temos uma tendência às nossas paixões. É uma luta desde o dia terrena, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, para dominar as nossas paixões. São Tomás de Aquino já dizia, só é livre aquele que não é escravo das suas paixões. Mas eu me vejo feliz hoje de poder pensar assim, cara. Olha o seu nível de consciência. Fico feliz. Eu fiquei olhando pra mim e falei, cara, fiquei feliz comigo mesmo. Você já se libertou. Eu fiquei felizaço. Eu falei, cara, olha só. E você sabe o que é mais grave disso, assim, que eu acho, disso que a Thalita falou, desse processo de você não passar pela infância, pela ordem, obediência, né, sinceridade? Tem um livro do Frankl lá, do Em Busca de Sentido, que ele traz uma pesquisa muito séria numa universidade lá, que ele tinha um doutorando lá, que 60 pessoas que tentaram suicídio, né, esses eram universitários, de 60 pessoas, de quase 50, acho que era 48 pessoas, não tinham problema de saúde, não tinham problemas financeiros, não tinham problemas familiares. Essas pessoas não tinham sentido de vida. Então, eu até me emociono. O vazio existencial. Vazio existencial. Aquela história, né? Quem tem um porquê, né? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer Os dias comum, atuais. Né? O vazio existencial, ele está ligado à falta de sentido. E o Viktor Frankl, ele descreve isso muito bem. Eu sou fãzaça dele, Também tá? sou. Ele fala assim, existem algumas formas de você dar sentido e encontrar sentido na vida. Uma delas é você encontrando um amor. Né? Então, você amando de verdade. Um parceiro, um filho, uma família, enfim, o que for. O segundo é você tendo um propósito, um trabalho, produzindo, o que for, gente. Ontem, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, tivemos o Clube de Livro, e aí o livro que nós estávamos lendo no mês lá para os educadores da escola chama As Pequenas Virtudes do Educador. E aí ele falou a história de um sapateiro. Um sapateiro. E o lema do sapateiro é: o seu fulano zela por qualquer coisa que está relacionada ao seu cliente. Então, o cara tem uma essência no trabalho dele, ele é um sapateiro. E ele é digno daquele trabalho. Então, você encontrar um trabalho, você servir, você ter uma missão... Primeiro, encontrar um amor, você ter uma missão. E o terceiro sentido é você dar sentido para o sofrimento. Entender o motivo do sofrimento. Sua mãe falou muito isso aí. Né? Então, assim, a Regina, minha sogra. Essa sogra, não. Você encontrar... Muita gente acha que eu sou filha dela. Você encontrar um sentido para o sofrimento. Então, quem não... A gente está falando de uma maneira superficial da logoterapia do Viktor Frankl, né? Mas, se você não tem um amor, se você não está aberto para a vida, a capacidade de servir, não tem um propósito, uma vocação,
uma missão, né? E você não consegue dar sentido ao sofrimento, você vai cair no vazio existencial. Não tem jeito. E não vai ter remédio psiquiátrico que tire disso. Exatamente. Não vai ter. Infelizmente não tem, gente. Tá? Ó, a gente tá quase partindo pro fim aqui. né? Só que antes da gente ir pra roda de tereré... ser 2 horas. Nossa, eu tinha tanta coisa pra perguntar. Tá muito A gente vai só mais um pouquinho. eu falo tá, demais, Carlão? né? Pode, Carlão, só mais um pouquinho? Então, só assim, pra quem, assim, quer começar, né? Pra um adulto, porque o nosso público, ele é adulto. Então, acho que a gente falou muito de pais, filhos, crianças, mas um adulto que tá assistindo a gente, que nunca ouviu falar de virtudes, e ele percebeu que, de repente, ele não se conecta com várias coisas que você falou aqui. Como começar? Rapidinho das 4 cardeais. Por onde ele começa? Qual que é mais importante? Eu diria Uma dica, que assim. a primeira é organizar a sua vida. Então, a primeira é a temperança. Comece pela temperança. É a virtude da temperança, o autodomínio, se conhecer os seus afetos, as suas paixões, os seus sentimentos, as suas emoções, a forma como você toca a sua vida, a sua rotina, as suas prioridades, você ter ordem das coisas, ordem do tempo, né? Na sua vida, botar a sua vida em ordem. Isso é se autodominar, é temperança. Conhecer-se. Isso. À medida que você vai... Tem um livro fantástico, Conhecer-se, acho que é do Rafael Cifuentes, não sei se é dele ou se é do outro. Ele é pequenininho, né? Isso. Uhum. E você exercendo isso, você vai estar trabalhando a fortaleza. Porque para você se conhecer, para você Segunda fortaleza. para você ser humilde, você precisa ser forte. Para você ser constante, você precisa ser forte. Para você persistir nos seus planos, no seu propósito, porque tem dia que a gente acorda e a gente fala, eu não quero fazer isso hoje. Mas eu não quero fazer porque isso está me desagradando. Mas o meu propósito é maior do que isso. O meu desagrado, quando eu recebo uma resposta atravessada de um pai na escola, que eu falo, meu Deus, eu só estou falando o que é bom para ele. E eu falo, será que tudo isso vale a pena, né? Quantas escolas não estão sendo vendidas aí? Será que não valeria a pena vender a harmonia? Não, o meu propósito é maior. A minha missão é maior que isso. É maior. Não posso perder o meu fim, tá lá. É lá onde eu vou chegar, entendeu? Então, você precisa ser forte para isso. Quando você exerce a temperança e vai trabalhando a fortaleza, é muito difícil você não agir com justiça. É meio que instintivo. Não é instintivo, falei errado. Se você vai vendo a verdade, você vai conhecendo o que é certo. Se torna natural. É difícil você se perder de novo. Você pode se perder, mas você vai querer voltar para o que é certo. É automático voltar, né? Puxa. É isso aí. Então você vai constituindo a sua capacidade de ser justo, verdadeiramente. Terceiro, justiça. Isso. E tudo isso vai formar o quê? A sua inteligência, que é a sua prudência, né? Então, a prudência, por que ela é a mais alta de todas e ela guia todas? Porque é onde a gente quer chegar. Nós queremos ser prudentes dentro da nossa casa, com o nosso marido, esposa, com os filhos, no nosso trabalho, com qualquer pessoa que a gente encontre na rua, né? Qualquer pessoa, porque todo mundo é digno de receber os nossos atos de maneira prudente. Até mesmo o mais criminoso que for. Porque para ele que seja dada a justiça e a verdadeira justiça, né? Mas eu também preciso agir com dignidade e com prudência. Tá? E tem algum livro que você indica para alguém que queira? Tenho. Tem vários ou tem Vários. um? Tem um que... Só para quem tá assistindo E fala a gente do Clube do Livro que a gente consegue. Já aproveita e já fala do Clube do Livro, que eu achei legal. Inclusive, né? O Clube do Livro já fico. Mariane. Ele faz isso no Instagram dele, ele comenta Eu vou querer livros. participar também. É um piloto, esse Clube do Livro eu desenvolvi agora com os educadores do Harmonia. E alguns pais, né? Alguns pais, deu super certo. E aí a ideia, ano que vem, é lançar um Lança. pro público externo. Estaremos presentes. E são só livros virtuosos. Porque eu adoro isso aí. Gente, na pandemia a gente fez um e foi muito legal. Foi uma experiência muito, muito legal. Tem um livro que eu gosto muito, que é Avaliação das Virtudes Humanas e Sua Educação, do David Isaac. Anota aí, galera. Avaliação das Virtudes Humanas e Educação das Virtudes Humanas e Sua Avaliação, do David Isaac. David Isaac. Isso, tem as Pequenas Virtudes do Lar. Ai, que eu esqueci o nome. É alguma coisa Chevrolet.
mais ou menos isso. E tem um do Francisco Faus, que são as virtudes e a conquista das virtudes. Eu começaria por esses 3, né? Agora, tem muita gente boa que fala sobre virtudes. E aí procurar as fontes boas, né? O próprio João Malheiro fala muito bem. Eu procuro estudar para trazer isso. Tudo que eu faço no meu Instagram é gratuito. É uma missão que eu quero aí. Enquanto eu conseguir, eu vou fazer gratuito, né? Chega uma hora que também não dá mais. Eu acho que você tem que fazer pago. Fazer a formação. Formação para... O livro como você já faz, entendeu? Eu tenho uma já é uma coisa natural, que seria muito legal. Eu tenho uma prima George Chevrolet, isso mesmo. Chevrolet, né? Alguma coisa assim. Eu tenho uma prima que é professora na rede de ensino da prefeitura, né? A Rita, um beijo, te amo. E ela é uma professora, olha, exemplar. Então, eu fico vendo ela aqui trabalhando isso numa escola estadual, numa escola da prefeitura. Então, acho que você tem que Quantas vidas ela não impactaria, né? Sim, você tem que pensar numa formação para o ser humano, para o professor. Então, chega uma hora que é legal fazer porque certamente as pessoas precisam disso. Os professores precisam disso. E a gente, como pais, todos nós precisamos disso, me despertou muito essa coisa da virtude lá na escola. Exatamente. Todos nós. Todos nós, eu acho que a gente teve aquele tio, aquele exemplo que era aquela pessoa virtuosa. Só que na nossa época, não que sejamos muito velhos, isso era tratado como, esse cara é o cara chato, porque ele era virtuoso. E eu achava tão lindo. Ou fala, gente, esse cara não é daqui. Né? Eu achava tão gostoso conversar com eles assim. Eu lembro que meus outros tios que tomavam uma e bagunça e falavam, não, esse tio é muito chato. Por quê? Porque era um assunto que era interessante, mas não para eles. Exatamente. E a gente cresceu nesse meio, né? E hoje poder falar isso e poder melhorar muito, não só a vida dos meus filhos, como de muitas pessoas, como vocês têm feito na escola, é incrível, né? Faz todo sentido, né? Vamos então para a roda de tereré? Vamos lá, então. Agora chegamos na hora da nossa roda de tereré. Na roda de tereré é a seguinte, não tem muita resenha, a gente faz perguntas mais rápidas e o convidado também responde de forma mais rápida, assim como é a dinâmica do tereré, né? A gente toma, já devolve, vocês viram aqui a Sabrina entregando pra todo mundo, tá? A gente vai fazer isso, não fique nervosa, é super tranquilo, tá? E vamos lá, então. É de frente no podcast. Exatamente. A gente queria saber quem é a Thalita, se a Thalita vai falar o que ela faz ou o que ela tem. Quem é a Thalita? Essa sou eu, gente. Vocês me conheceram. Eu sou intensa, amo a vida. Né? Todos os dias eu agradeço a Deus pela essa oportunidade que eu tenho de viver, pelo meu marido, pela minha família, pelos meus filhos. E que eu possa ter cada vez mais força para levar o bem, a verdade e a beleza para as pessoas. O que eu achei mais legal, assim, que eu me identifiquei muito, é que você tem um sorriso muito fácil. É como o meu, assim, eu sou assim também. Eu acho isso muito, muito legal. Qual que é o seu primeiro pensamento, Thalita, logo que você acorda? Mais frequente? Deus. Eu faço a minha meditação todos os dias quando eu acordo. Uau. E qual a sua paixão? A minha família. Uau, isso é ótimo. Minha família. Bom, nós somos coléricas, né? Então a gente chama... O colérico sempre está em reabilitação ali, né? Mas o que tira você do sério, assim, que você não gosta, que faça? O que tira você ali da tua virtude? Injustiça. Isso acaba comigo, eu perco as estribeiras. Sou tomada pelas minhas paixões, pela minha ira, pela minha cólera. Mas né, a gente pode se irar, né? Mas pode, tem que ter medida, né? Exatamente. Um autocontrole. Exatamente. E qual que é o seu valor inegociável? Aquele que você não consegue dormir, não abre mão para dormir com consciência tranquila. A verdade. A verdade, para mim, é inegociável. Inegociável, né? E ela existe. A gente podia fazer um podcast só disso. Só falando disso. Eu tô lembrando. Ela volta aqui. Eu sei que você deve ter várias pessoas que marcaram a sua vida, mas escolha uma e fale pra nós o porquê essa pessoa te marcou. O meu marido. Uau. Eu acho que ele é a pessoa que me completa, ele é o meu remédio controlado. Legal. Então eu sou muito grata a Deus por ter o Daniel na minha vida. Que bom. Qual a sua principal virtude? Acho que a coragem, a fortaleza. Isso vem um pouco do colérico também, mas é meio maluco, né? A coragem. Incansável, assim. Né? Ontem o João Malheiro, na entrevista que ele fez comigo, ele falou
quando eu conheci a Thalita, ela falou, João, eu sou muito intensa, tá? E ele falou, e de fato é. Então acho que é coragem mesmo. E qual é o seu propósito, Thalita? O meu propósito é propagar o bem, a verdade e a beleza. E qual legado você quer deixar? Um legado de virtudes, né? Eu acho que é isso que eu quero deixar. Por isso que eu falo tanto sobre isso e por isso que eu estudo tanto sobre isso. Muito bom. Acho que você nem tem noção do tamanho do legado que você vai deixar, porque isso impacta muito. Tem algum sonho que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar, que você pode compartilhar com a gente? Você sabe que hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada? Muito, né? Eu casei com a pessoa que eu queria, eu tenho filhos maravilhosos, eu faço o que eu gosto dentro do meu trabalho, né? Eu acho que o meu sonho é continuar neste caminho. Eu quero perseverar neste caminho. Acho que esse é o meu sonho. Não me desviar, né? Maneiro, então tá certo. Vai dar certo. A gente brinca que todo mundo que vem aqui no podcast vira nosso amigo, né? A gente já era amiga, agora, né? Você faz parte da família do NovoCast. E a gente queria saber se você tem alguém que você falou, essa pessoa ela tinha que estar aqui contando a história dela também, ou compartilhando sobre algum conhecimento para desenvolvimento pessoal. Tem alguém que você indica para estar aqui no NovoCast com a gente? Tem algumas pessoas sim. Tem pessoas da escola, tem pessoas da família. Posso fazer uma listinha para você? Pode, então você faz essa listinha e me passa depois. Vou fazer com bastante cuidado e carinho. Tá. E aí, a gente tem uma pergunta final, agora de verdade final, que é assim, introduz ela que eu faço a pergunta. A gente sempre deixa assim, vamos supor que você tivesse que deixar uma mensagem, você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem para todas as pessoas do mundo, onde vai aparecer em todos os televisores, todos os celulares, não tem como escapar da mensagem. Quando a pessoa olhar, vai aparecer a mensagem da Thalita. Que mensagem você deixaria para o mundo? E, supondo que tenham muitos pais, educadores assistindo, né? E como que você poderia trazer alguma mensagem relacionada às virtudes? Eu acho que assim, primeiro entender que a vida, o mundo é instável, tá? O mundo é instável. Nós teremos doenças, nós teremos guerras, nós teremos problemas políticos, ideológicos, tudo isso vai ter. O que vai garantir a nossa luta, o desenvolvimento das virtudes, né, é a nossa estabilidade interna. E essa estabilidade interna, ela precisa vir por meio de uma educação pensada, uma educação planejada e fundamentada nas virtudes. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, a vida não é fácil, gente. Nós teremos muitos problemas, muitas dificuldades. O que vai garantir com que nós percorremos a nossa missão aqui na Terra é a forma como nós queremos passar por aqui. E existe uma forma que ela não é fácil, mas ela é a verdadeira e ela é a melhor, que é o caminho das virtudes. Uau! Então, se você tiver que escolher, fuja dos vícios. Eles são gostosos? São. Eles são prazerosos? Eles são atrativos? São. Mas eles não levam aos bons resultados. As virtudes. Exatamente. Bom, tivemos uma aula incrível aqui com a Thalita sobre virtudes. Eu fiquei apaixonado, como o Werner disse. Uma pessoa de sorriso fácil, apaixonada pela família e eu também. Então eu fico muito feliz de tê-la conosco aqui. Ficamos encantados. Faltou podcast pra Thalita, tem que ter mais. Acho que eu extrapolei o tempo de vocês. Você vai ter que voltar pra gente conversar sobre mais coisas. Obrigado pelo seu tempo, pela abertura, por todo o conhecimento que você passou. Olha, eu gostei muito, de verdade. E eu acho que a gente vai se encontrar no Clube do Livro, hein? Vamos sim, legal. Você vai me ajudar. Pode crer. E eu quero agradecer também e reforçar o pessoal que está aí assistindo, né? Compartilha esse programa. Conta para o vizinho, passa para o filho, para a mãe. Você vê o nosso propósito aqui não é só trazer business, não é só trazer negócio, né? Pessoas que tiveram sucesso numa empresa. Não, é desenvolvimento pessoal. Então, virtudes, ele acaba em qualquer assunto. Né? Então, valorizem isso que a gente está trazendo aqui com a Thalita, compartilhem e fica a nossa gratidão, Thalita. Certamente a pauta aqui estava enorme. A gente, quem sabe, mais para frente, depois que a gente terminar a primeira temporada, a gente te chama de novo para a gente conversar. E fica a nossa gratidão, tá? Você tem feito a diferença
no seu ambiente. Eu, como um pai, uma mãe, né, pai da escola, assim, certamente tudo isso tem impactado na minha casa, na minha vida, né, nas minhas buscas pessoais. Então, a gente só agradece a sua disponibilidade. Tá? Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês, o clima delicioso. Eu sou movida pelo clima e o clima de vocês é fantástico, agradável, repleto de carinho, de receptividade. Muito obrigada a vocês mesmo por me escutarem, né? E por tentarem propagar aí um dos meus sentidos de vida, né? Que é levar o bem para as pessoas. Uau. Legal. Bom. É isso aí. Valeu, gente. Tamo junto, gente. Valeu, gente. Novocast. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente.